Olá! Olá, Renata! Oi, Daiane, até que enfim conseguimos nos encontrar. Pois é, a nossa live não deu certo por problema técnico, mas a gente não desiste. A gente vai gravar Vamos. esse bate-papo e vamos disponibilizar esse material, porque eu acho que esse assunto, Renata, é um assunto de grande interesse do Sim, pessoal e eu acho que vai ajudar muita gente, porque muita gente não sabe disso. exato. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira e hoje nós estamos aqui para falar sobre terapia online, né, Renata? Renata é psicóloga Sim, e eu vou deixar você se apresentar, Renata, porque ninguém melhor para falar sobre você do que você mesma. é isso aí. Bom, gente, eu sou a Renata Marangon. Eu e Daiane não somos parentes, porque todo mundo pergunta: vocês são parentes? É sua prima? Não, nós não somos parentes. Eu sou psicóloga, né? Como a Daiane disse, há 14 anos eu sou psicóloga clínica. No momento também eu desenvolvo um trabalho muito bacana de mentoria de negócio online, quem está começando um negócio online, inclusive atendo pessoas da Europa também, além da terapia, né? Que a terapia é um ponto assim muito importante para a gente que mora fora do país e as pessoas não têm essa noção, essa consciência aí, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aí, né, Daiane? É isso mesmo. Renata, uma coisa que eu queria saber é como é que foi o seu processo de adaptação na Itália? Como é que foi mudar de Malicuia com família, marido e filhos para a Itália e começar uma vida nova aqui? Cheguei aqui na Itália com 8 malas grandes, 4 pequenas, um marido e 2 filhas, né? Assim, para mim não foi tão complicada a adaptação. Já tenho um irmão que mora aqui, né? Então a gente chegou, já tinha um parente. A cultura italiana, embora os italianos sejam um pouco diferente dos brasileiros, a cultura em si, na parte de alimentação e tudo mais, não é tão diferente do Brasil, né? É um pouco parecido, principalmente eu que vim de colônia italiana, né? Então a gente se sentiu meio que em casa, digamos assim. Não foi tão difícil, mas, por outro lado, sim, né? Por outro lado, você tem os momentos de adaptação, de entender como funciona o processo do país, né? Como funciona a forma das pessoas lidar, né? Os italianos lidar com as pessoas, a princípio, no primeiro momento, dá essa impressão que eles são todos grossos, né? Que eles são todos mal educados, que eles são gelados, né? Não são frios, né? Então, todo esse processo, até a gente se acostumar, entender, se adaptar à língua, se adaptar a como funcionam as escolas, né? Filha na escola, médico. Então, é muita coisa, né, que você tem que ir entendendo, né, para se adaptar. Certo. Você é ítalo-brasileira, né, Renata? Você tem cidadania italiana. Sim. E você, quando se mudou para cá, você já era cidadã. Então, assim, você Não, começou, não era, não, você não fez o era. processo de cidadania aqui. Sim. É assim, o meu irmão, ele mudou aqui para Roma em 2005, isso. E meu irmão mais novo em 2007. Meus pais ficaram 3 anos aqui também. Então, eles fizeram o processo deles aqui. Eu tinha Certo. dado entrada em São Paulo em 2007, eu vim para cá em 2015 e eu fiquei sabendo que esse ano chamaram o pessoal de 2007 para fazer a cidadania. Então eu cheguei aqui, eu fiz a cidadania aqui. Então fiz todo o processo da cidadania aqui, né? Processo de residência, o processo de entrada de cidadania, aguardar vir a cidadania. Então foi feito tudo aqui. Eu vim faltando um documento, chegou aqui, faltava um documento para eu conseguir fazer a cidadania. Tive problema para fazer, embora a gente tivesse a família toda. Aqui em Roma não tinha mais a pasta do meu pai, porque ele tinha feito em 2005. Então, aquele negócio, né? 10 anos depois eu fazendo, então não tinha a pasta dele, não tinha o documento que faltava, tive que aguardar. Venceu o prazo no país. Aí a moça da cidadania falou assim: vai até Londres e volta. Aí eu fui dizer isso, fui passear 7 dias em Londres, voltei. Aí deu certo, veio esse documento, né? Aí demos a entrada e depois de 30 dias, o meu processo levou 30 dias. Dentro de 30 dias, foi tudo muito rápido. Não sei Ai, que porquê, bom. mas foi tudo muito rápido aqui em Roma. Eu já acompanhei meu tio, alguns amigos que fizeram aqui, nenhum foi rápido igual o meu.
Mas o meu Tá também, né? vendo? O tempo que eu aguardei, acho que tinha que ser rápido, não merecia, né? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. O meu processo também foi feito em Roma em 2006 Aham. e o meu demorou 7 meses. Ó, então. Bom, mas por que que Naquela a gente... época demorava, né? Demorava Ah, bastante. mas hoje ainda demora, é muito relativo. Você É, eu, tinha eu tudo. acho. Eu era a primeira da minha família que estava fazendo o processo. Aham. Então, assim, as pessoas às vezes falam, ai, mas ali é mais rápido, ali é mais devagar. Não, gente, é tudo muito Eu acho relativo. que como eu já era filha de italiano, então o meu processo foi mais fácil, eu acredito, não sei. Pelo que eu É, percebi, por exemplo, um amigo nosso que é filho de italiano, o pai dele é italiano, italiano mesmo, né? Não é ítalo, né? Igual meu pai é ítalo brasileiro. O pai dele é italiano mesmo. O dele também foi super rápido, fez o mesmo tempo que o do meu tio. Do meu tio já embaçaram mais, já pediram mais coisa, já foi diferente o processo do que o dele. Então, eu acredito que isso também tem a ver alguma coisa aí que talvez a gente não tenha percebido ainda, né? Digamos assim. Mas, pode ser. é. Mas por que que eu perguntei dessa questão aí da sua cidadania? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tô indo, eu sou cidadão, então eu vou me mudar para a Itália, por exemplo, né? Mas poderia Uhum. ser Portugal, muita gente tem descendência portuguesa. E fala, não, mas eu já sou cidadão italiano, no nosso caso, vai ser tudo muito mais fácil. Burocraticamente, sim, é mais fácil. Mas a adaptação que você vive é a mesma, porque é um É, contexto completamente diferente, né, Renata? exato. É diferente, não adianta. Você chega a um bairro diferente, o clima é diferente, a comida, você corre se adaptar uma coisa ou outra, tá com saudade da comida brasileira, você vai atrás de uma coisa, atrás da outra. Então, tem um processo de adaptação, sim. Eu falo que eu não sofri tanto, mas é lógico que a minha família sentiu, né? A minha filha não conseguiu ficar, não conseguiu se adaptar, ela Ó, voltou para o Brasil. Então, ficou só nós três. A minha filha mais velha voltou para o Brasil. quanto tempo dura mais ou menos esse procedimento de... De Procedimento não, esse adaptação, processo de adaptação? falando como psicóloga, tá? Depende da pessoa. Tem pessoas que se adaptam em uma semana, duas, tem pessoas que não se adaptam em 20, 30. Eu vejo pessoas que estão aqui e falam, eu não acostumo com o clima, não acostumo com a comida, não acostumo com os italianos. Há quanto tempo você mora aqui? 20 anos, 30 anos, entendeu? Então, tem Aí, pessoas que têm resistência à mudança. Então, uns se adaptam mais fácil, outros não. Eu falo que assim, eu penso que eu me adaptei mais rápido que o meu marido. Meu marido demorou mais tempo para se adaptar. Então, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Vai da forma como você encara as coisas. todo mundo passa por isso, não tem quem escape. Não, todo mundo passa. Todo Todo mundo mundo passa. passa. Você está em outro contexto, né? Você é tirado do seu contexto, do seu país. De repente você escuta um monte de gente falando italiano ali ao seu redor. Tem hora que você tem vontade de gritar, fala, para, todo mundo cala a boca, alguém fala por português, por favor. Entendeu? Às Uma vezes dá. saudade de falar rápido e ser entendido Exato. sem você ter que repetir mais de uma vez aquilo que você disse, né? Aquela Exato. sensação. Ou quando você chega e você entende tudo, você já está numa fase que você entende bem a língua, mas você não consegue se expressar. Rê, e como que a terapia pode ajudar nesse processo, particularmente de adaptação? É exatamente nesse ponto dessa dificuldade, né, da pessoa ter em se adaptar, né? Então, na terapia, o que que a gente trabalha? Trabalha o contexto onde a pessoa está inserida, principalmente, né? Aí depende muito. Por exemplo, eu vim com a minha família, nós somos brasileiros, né? Ítalos brasileiros hoje, né? E então eu tinha meu marido, tinha minhas filhas. Agora, muitas pessoas vêm casado com italiano. Então, essas É, pessoas que vêm casado com italiano têm um pouco mais de dificuldade, porque é inserido dentro da família italiana, né? Coisa que nós, brasileiros, a gente se inseriu dentro da, por exemplo, eu me inseri dentro da família da minha cunhada, me inseri dentro da família dos meus amigos, mas dentro da minha casa é uma convivência de brasileiros. Então, é um tipo de adaptação. É uma claro. adaptação externa ao externo que a gente tem que viver e não dentro de casa. Tem muitas mulheres, por exemplo, que vêm, já vem casada com um italiano, vem viver junto com a sogra, né? Vem morar junto com a sogra. Outros moram próximo, aqui tem famílias que moram próxima, no mesmo quintal, né? A mãe numa casa, o pai no... Bom, Mãe e isso o pai daí é na o clássico da família italiana. Vamos falar. Exato. Então aí você tem que lidar com aquela família toda ali, até você entender. Às vezes muitas vêm com um filho, né? Aí começa aquela família italiana a tentar educar o filho, né? Que é diferente da educação brasileira, da educação italiana. Aliás, eu acho linda a educação italiana. As crianças são muito educadas. Eu acho muito, muito lindo mesmo a educação que eles dão. Eu acho, eu gosto. Não, é diferente da brasileira, né? Um pouco diferente.
Os adolescentes aqui são diferentes, eu tenho adolescente em casa. Então, são diferentes, são muito diferentes, as crianças é diferente mesmo. Então, aí vai da pessoa, entendeu? Vai do contexto que ela tá. Então, a primeira coisa que a gente analisa é o contexto familiar que ela tá. E muitas pessoas se adaptam aos italianos, né? Começa a entender a cultura deles e fala, não, eles são assim. Ah, tá. Então, o que eu falo para as pessoas? Vai, aceita a cultura do outro e pega e mostra a sua cultura para o outro também, né? Eu tenho amiga casada com italiano, que a família do marido, eles são mais brasileiros do que nós, entendeu? Porque eles gostam muito dela, então eles se inseriram na cultura brasileira. Fala, então mostre a cultura brasileira também para essas outras pessoas. Só que para isso você tem que aceitar a cultura deles, né? Eles têm que sentir que você gosta deles, que você gosta de estar no contexto deles também, e você consegue fazer com que eles também conheçam o seu contexto, né? Então é uma troca, eu falo, faça uma troca, porque se você ficar só resistente, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, eu não suporto aquilo outro, você nunca vai se abrir para o novo. E é essa abertura para o novo que faz a gente se adaptar. Então, é muito importante essa abertura para o novo. Então, cada caso é um caso, né? Mas sempre isso daí, eu sempre trabalho para a pessoa tentar se inserir ali naquele contexto, né? Daquela família. Como funciona essa família? Veja como funciona essa família. Às vezes não é nem tão diferente da sua família no Brasil. E às vezes é, né? Então, precisa ver muito isso aí. Pessoas que vêm já no contexto de colônia italiana do Brasil, elas se adaptam muito mais fácil. E às vezes não. Por quê? Porque a gente tem uma imagem distorcida de italiano também no Brasil, né? Que ali foi um italiano pós-guerra, a maioria, né? Pós-guerra, durante a guerra, um povo mais sofrido. É um povo um pouco diferente, né? No Brasil tem o conceito que italiano come demais, que italiano é tudo gordo. Então eu escuto muitas coisas desse tipo, né, lá. E eu falo, não, aqui não é assim, não é todo mundo gordo, é o terceiro país mais magro do mundo, a Itália, né? A comida mediterrânea ela é muito saudável, né? Aqui se come muito mais coisas menos gordurosas e eu Sim. noto bastante isso daí. E quando eu vou para o Brasil, eu também sinto essa falta da comida italiana, porque a comida brasileira ela é muito mais temperada, muito mais Sim. cheia de coisas, né? E depois de alguns dias eu já começo a ficar. Mas você se acostuma. E a coisa interessante é que depois que você mergulha numa outra cultura, você já não é nem brasileiro e nem mais daquela cultura. Você Exato. vive para sempre num lugar híbrido. É mais ou menos isso. Como é que funciona, então, a terapia online? O que é a terapia online? A terapia online ela é a mesma coisa se a gente fizesse uma terapia no consultório. A diferença é que a gente faz pelo computador. Como estamos nós duas aqui, né? Cada uma numa janelinha. Então, eu trabalho dentro do meu consultório digital, né? Online, é dentro da Psicologia Viva, que é uma plataforma exatamente própria que aluga, né, consultórios online. Então, é lá dentro, é uma janelinha, como nós estamos conversando aqui, eu converso com o meu paciente. Então, horário marcado, a mesma coisa que uma terapia física, né? Horário marcado, a gente tem um horário marcado, a gente entra no horário que está marcado, é aberta a sala para a gente entrar, a gente fica lá 50 minutos, uma hora e faz todo esse processo. Então, ela é muito ótima, né? É muito boa, muito eficaz, não perde nem um pouco pela física, né? Tem pessoas que falam, mas eu gosto mais de olho no olho. Gente, é totalmente olho no olho, aqui online também, não faz diferença nenhuma. A pessoa se expressa da mesma forma e às vezes até melhor. Por quê? Porque ela está na casa dela. É verdade, né? Então, quando ela Primeiro está que na você não casa tem. dela, ela se sente à vontade. Então, ela se abre muito mais do que ela ir num ambiente diferente, né? Onde ela não está se adaptada. Então, a online eu acho assim, muito eficaz, muito boa mesmo. Tem alguma recomendação para você falar para a pessoa, assim, na hora de fazer a terapia online? Tem algumas recomendações que você faz, assim? Você tem que estar num lugar tranquilo ou qualquer lugar serve? Como é que funciona? Não, ela é a mesma coisa, tem que ser muito reservada, né? A primeira coisa, antes de atender, eu já aviso a pessoa, tem que estar num lugar reservado. Mas isso a Psicologia Viva já faz, ela já prepara o paciente para ser atendido também, eles fazem esse processo. Mas a pessoa sabe que ela tem que estar no local sozinha, com fone de ouvido, a mesma coisa eu tenho a minha sala, né? Eu tenho meu consultório na minha casa, onde eu atendo, com fones de ouvido, onde só eu ouço o paciente do outro lado, só ele me ouve também, então a gente tem essa privacidade, né? De não ter ninguém por perto, de não ter ninguém ouvindo.
Então, é um sistema, digamos, bem que respeita a privacidade. Totalmente, totalmente. A gente usa, né, o site é psicografado, tem antivírus, tem tudo certinho, não tem risco nenhum, né, dessas imagens ser gravada, não tem como, nenhum print da tela você tira quando você está na sala de atendimento, nada, 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 não tem como gravar, não tem recurso nenhum, então é totalmente privativo o negócio. Se eu vejo que alguém está num lugar meio movimentado, alguma coisa assim, ó, eu já peço, falo, olha, vá para algum local tranquilo, se você não puder, não tem problema, a gente marca outro horário para você, mas eu não vou te atender assim. Mas não, eu acho que nunca aconteceu, não. Quando eu atendia antes, né, quando eu tinha autorização para atender, há 3 anos atrás, quando eu pedi para o CRP, que antes a gente tinha um site com selo que nos autorizava, né? E então acontecia de eu atender pelo Skype, às vezes pelo WhatsApp, e a pessoa não tinha essa recomendação toda. Por mais que você mande um manualzinho antes para ela não lê, né? Infelizmente. E então aconteceu sim antes, mas no Psicologia Viva, como eles fazem um preparo todo com a pessoa antes do atendimento, então não acontece. Ela sempre está no lugarzinho dela, quietinha, bonitinha, no quarto dela, geralmente, na sala, sempre no lugar reservado. Então não tem problema quanto a isso. E quais seriam as vantagens, então, de de fazer essa terapia online? Uma, você já ficou bem claro, né? Eu já pensei na hora, poxa, deslocamento. Imagina você ter que sair de casa, se trocar. Se você estiver fazendo a terapia, você pode até fazer de pijama, né? Querendo. Tem gente que faz, gente, de pijama. Ixi, gente, mulheres, né? Homens não. Os homens são mais reservados, né? Como tá fazendo terapia com uma mulher, eles têm essa noção, né? Mas mulher não, direto, elas estão na cama, tô aqui na cama, entendeu? De pijama. Às vezes nem é uma questão de preguiça, às vezes a pessoa tá passando por um momento de profunda depressão que ela não tem nem vontade de fazer nada, nem de pentear o cabelo, só o fato dela já estar ligando o computador e falando com uma pessoa, buscando essa ajuda, né, de forma muito mais rápida, isso é uma coisa a favor. Uhum. Porque se ela tivesse que pegar Essa o é carro uma dela, ir até vantagem. o consultório. Uhum. Essa é uma grande vantagem, tá? Uma é que eu falei, né? No conforto do teu lar, você não precisa sair de casa, pode ser no horário que você desejar. A outra, principalmente para pânico, depressão, melhor ainda. Ela é muito vantajosa. Eu já tive pacientes que eu comecei a atender, a pessoa ficava com o celular virado para o teto, a pessoa com a luz apagada, e eu respeito isso, porque a depressão, né, é uma doença que ela é muito delicada, então a pessoa às vezes está no estágio delicado. Homicídio não é permitido nós atendermos, o CRP proíbe de atender, né? Ok. Então não é para qualquer pessoa a terapia online. Exceto o homicídio, exceto, por exemplo, teve alguma tragédia numa cidade, a gente não pode atender online, tem que se deslocar presencial, não pode atender essas pessoas online, porque o choque, né, que elas estão vivenciando online não permite. E pessoas com ideação suicida. Então, esses 2 casos não é utilizado a terapia online. Mas, como eu estava dizendo, para a depressão é muito bom, porque a pessoa ela não quer sair do quarto dela quando ela está com depressão profunda. Então, eu permito que ela fique com o celular virado, que ela não olhe para mim. Então, eu converso com a pessoa, ela vai falando ali no escuro mesmo. E depois, segunda sessão, até na terceira ela já está olhando para a câmera. Então, o progresso é muito rápido. Mas é muito vantajoso. Para pânico também, às vezes a pessoa tem pânico, medo de sair de casa, porque acha que vai morrer. Então, também para o pânico é muito bom ser tratado em casa. Então, assim, tem muitas vantagens a terapia. Agora, pode falar do brasileiro no exterior ou você ia perguntar isso? Eu ia perguntar justamente isso. O que está em jogo na terapia? Porque eu acredito que grande parte das pessoas que procuram ajuda é porque estão passando justamente pelo processo de adaptação ou uma mudança, acabou de ter um filho no exterior e tem toda uma problemática. É muito complexo isso, né? É um momento muito delicado. E você poder contar com alguém que conhece a sua cultura, porque, Sim. sabe, às vezes não é só uma questão de poder se expressar naquela língua, na sua língua mãe, mas é uma questão de você conseguir transmitir aquilo que você está sentindo. Sim, então, por exemplo, se eu estou tendo um problema de adaptação com outras mães, eu não consigo me inserir num contexto
onde eu, mãe, que acabei de ter um bebê, estou com outras mães italianas, só que meio que a gente não fala a mesma língua, né? A gente parece que está em mundos diferentes, porque eu tenho uma visão diferente da delas, e como é que eu vou explicar isso para uma profissional que nasceu naquele país? Isso é muito complexo, porque ela não conhece a minha cultura. Esse é um ponto bem, né, que acho que você passou por ele, né? Sim, acho que todo mundo passa por isso. Até recentemente, né? Mas a questão da adaptação, eles não entendem porque você não se adapta no país deles. Problema de relacionamento, eles não entendem que problema que você tem de relacionamento, porque eles têm uma forma diferente de ver relacionamento. Pelo que eu observo, né? É o que eu tô falando, é tudo relato de pessoas que trazem essas questões para mim. Então, as pessoas têm muita dificuldade de se adaptar ao lugar e se adaptar a outra cultura, e procurar um psicólogo brasileiro é a melhor saída, pela questão da gente entender o que aquela pessoa está passando. E nós, como profissionais comportamentais, no meu caso, eu sou uma profissional comportamental, eu busco entender um pouco mais, se é uma cultura que eu não entendo, eu busco entender um pouco mais, eu vou para o Google, eu vou ler, eu vou procurar, eu vou conversar com outras pessoas que vivem no país, vou perguntar, me inserir um pouco mais daquela cultura, para eu também poder ajudar meu paciente, né? Então, mas de qualquer forma, mesmo que a pessoa more num outro país que não seja Itália, você já tem essa bagagem de viver fora do país. Sim, isso conta muito, né? É um ponto favorável para o profissional, é um ponto forte também do profissional. Então, eu acho que é uma possibilidade da gente a mais para a gente buscar ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue resolver as coisas sozinho. Ou, às vezes, até consegue, mas demora muito mais, é muito mais sofrido, né? Ainda assim, olha, aqui no nosso pedaço, né? Espanha, Itália, Inglaterra, que eu já atendi mais esses 3 países. França também já atendi. Mas, quer ver, tem uma paciente que passou comigo ano passado, que morava na Suécia. É muito, muito diferente. Na Alemanha também, o pessoal sofre muito na Alemanha. Já atendi da Alemanha também. Estados Unidos até que se vira até bem, sabe? Mas tem alguns países que a cultura é muito diferente. Então a pessoa sente muito, muito mais do que nós que estamos aqui na Itália, que eu falo que é um pouco mais tranquilo, mais parecido. Né? Mas eu tento sentir um pouco o que é aquele país, entender um pouquinho, para eu ajudar um pouco mais essa pessoa, porque eu vou entender um pouco mais também. Embora a gente trabalhe a dor, né, do nosso paciente, mas se eu entendo o contexto que ela está inserida, isso para mim é uma vantagem, né? Uma vantagem para ajudá-la mais ainda. Com certeza, é um ponto favorável desse profissional, né? Renata, olha, eu agradeço muitíssimo eu que agradeço. Esse bate-papo. A gente não conseguiu fazer a live, mas eu acho que essas informações aqui vão ajudar muita gente, porque muita gente não sabe que isso é possível, né? Exato. E é isso. Muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Se o pessoal tiver perguntas, pode fazer as perguntas que eu respondo. Qualquer coisa, se a gente achar que tá muita pergunta, muita dúvida, a gente faz outra live, não tem problema. A gente gosta muito de fazer, né? Exato. Se alguém tiver vídeo, live, faz a gente se organiza, né, para ver se aquele dia a gente tenta testar, mas se bem que não dá para ver, né, Renata? Que triste, não ter dado certo. Era mais legal com o pessoal tudo, né, ali para poder responder as perguntas, né? Mas é mais legal. Mas a gente responde. Valeu. Não tem problema. Daiane, obrigada de coração pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Rê. Eu e o Alexandre, né, meu marido, a gente assiste ela, né, toda sexta-feira aí as lives dela. A gente gosta muito. Tá bom? Então tá bom. Tá? Um beijo grande para você. Beijo, gente. Muito obrigada aí a todos.